Isla Semente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado? Mais uma aula, né? Hoje é aula de geografia. Vamos abrir o material de vocês aí na página 129. Vamos abrir na página 129, que diz o seguinte: formas de cultivo, certo? Vamos lá, abrir o livro de geografia de vocês na página 129, que diz sobre formas de cultivo. Então, pessoal, todo mundo aí já abriu na página 129. Então, existe basicamente as seguintes formas de praticar o cultivo da agricultura: extensiva, intensiva, itinerante, rotação de cultura e orgânica. A agricultura extensiva, presta atenção, a agricultura extensiva pode ser realizada em pequenas ou grandes extensões de terra. Nessa forma de cultivo, o uso de tecnologias de produção e técnicas agrícolas é pequeno, ou mesmo inexistente. Em geral, necessita de poucos investimentos e tem grande dependência das condições naturais, como a ausência ou a presença de chuvas. Já na agricultura intensiva, é uma forma de cultivo em que é muito comum o emprego de insumos, fertilizantes, tecnologias, técnicas, máquinas e etc. Em geral, é utilizado para produzir alimentos destinados à comercialização. Emprega mão de obra especializada e exige maiores investimentos. Vamos ver as formas de cultivo. Isla Sementes apresenta Informe-se para comer melhor. Conhecer mais sobre as hortaliças e frutas e suas técnicas de plantio permite que você coma melhor e tenha uma vida mais saudável. O primeiro passo para entender como são produzidos estes alimentos é aprender como as plantas vivem. Elas precisam de um local para fixar suas raízes e ar para respirar, sol e água para realizar a fotossíntese e produzir energia, vitaminas, que são os nutrientes que deixam elas bonitas e saudáveis, e tratamentos para combater doenças e pragas. Mas se todas as plantas vivem dessa forma, qual a diferença quando vejo no mercado uma hortaliça convencional, orgânica ou hidropônica? Sol, água e ar estão disponíveis em todos os métodos de cultivo. A diferença está no local de plantio e na forma como são fornecidas as vitaminas e os medicamentos que as plantas precisam. Vamos conhecer mais sobre cada tipo de plantio. A técnica convencional é a mais utilizada no mundo. O cultivo se dá diretamente na terra, desde pequenas hortas em casa até grandes áreas de produção. Nesta técnica, as plantas retiram do solo os nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento. Antes de plantar, é preciso realizar a análise do solo, um exame que identifica quais nutrientes não estão presentes em quantidade suficiente na terra. A partir desta informação, cria-se um plano de adubação para todo o ciclo da planta, desde o semeio até a colheita. Esta adubação pode ser realizada com compostos de qualquer origem, mineral sendo o mais famoso o NPK, composto com nitrogênio, fósforo e potássio, ou orgânica, utilizando estercos e adubação verde. Na natureza, as plantas estão constantemente sujeitas ao ataque de insetos e doenças causadas por vírus, fungos e bactérias. Quando a planta adoece, é necessário a aplicação de defensivos, que no plantio convencional podem ser de origem química, orgânica e biológica. Dica do sementito. A técnica de plantio orgânico também é realizada na terra, mas sem a utilização de produtos químicos e obedecendo aos princípios e métodos da agroecologia, como o cultivo em ambientes diversificados em fauna e flora e revolvimento mínimo do solo. Toda a nutrição e proteção são feitas apenas com matéria orgânica, como vegetação seca, restos vegetais e esterco de animais, que ao se decomporem tornam-se humus e adubação verde. Já o combate a pragas ou doenças é feito com métodos alternativos e biológicos, como caudas caseiras e óleos vegetais.
A venda de produtos orgânicos pode ser realizada diretamente do produtor para o consumidor no local de produção ou através de feiras livres, onde é dispensada a obrigatoriedade da certificação. Mas quando a venda do produto orgânico é realizada através do varejo, em supermercados ou hortifrutis, deve obrigatoriamente conter o selo de certificação orgânica, emitido por órgão licenciado pelo Ministério da Agricultura. Dica do sementito. E temos ainda o plantio hidropônico, onde as plantas são cultivadas fora do solo. Elas crescem na água, flutuando em reservatórios, alojadas em calhas e tubos ou em um meio composto por brita, areia ou outros materiais inertes. A água é, na verdade, uma solução nutritiva balanceada e preparada com os mesmos nutrientes e compostos encontrados no solo. Nesta técnica, as plantas encontram-se em um ambiente mais controlado e protegido contra pragas e doenças. Ainda assim, é permitido o uso de produtos de origem química, orgânica ou biológica no tratamento das plantas. Dica do sementito. Agora que você conhece melhor esses métodos de cultivo, sabe que todos podem fornecer alimentos saborosos, nutritivos, bonitos e saudáveis. E é importante lembrar que tudo isso só é possível, pois existe uma pessoa muito especial que dedica todos os seus dias a cuidar das plantas, o nosso amigo produtor. E mais importante ainda é se informar para comer melhor. Tá aí, vocês viram, né, nessa ilustração, muito bacana, um desenhozinho sobre a agricultura, né, como é que é feito o cultivo, certo? Porém, a gente também tem outro tipo de agricultura, que é a agricultura itinerante. A agricultura itinerante é aquela que se faz a queimada para limpar o terreno, e só depois é que é feito, que é semeado a terra, né? O maior problema dessa prática é exatamente a queimada, pois ela só não limpa o terreno, como também empobrece, destruindo todos os nutrientes, né? Retirando a água devido ao calor e matando os animais que vivem dentro do solo, como as minhocas e os micro-organismos decompositores, certo? Temos também a rotação de culturas, certo? Que é o plantio de espécies vegetais diferentes quando uma safra acaba. Como cada espécie de planta tem necessidades específicas, cada uma vai retirar apenas aquilo do que precisa, dando tempo ao solo recuperar o que foi retirado pelas plantas da safra anterior, certo? E nós temos também a agricultura orgânica, que é o cultivo de plantas livre de produtos químicos ou sintéticos. Essa daí não tem produtos químicos, tá, pessoal? Não tem fertilizantes, não tem agrotóxicos e pesticidas. Nessa forma de cultivo, usa-se, entre outras coisas, o esterco de animais, a adubação verde e o controle biológico de pragas e doenças, certo? Muito interessante, né? Vamos assistir outro videozinho que fala sobre esse conteúdo todinho. Vamos lá. Bom dia, pessoal! Em geografia, hoje a gente vai falar, né, sobre as formas de cultivo, dando continuidade um pouquinho sobre o que falamos na aula passada, que foi sobre a agricultura, as técnicas, né, de cuidado com o solo. Acompanhe, então, a aula de hoje na página 129. Existem, basicamente, as seguintes formas de praticar o cultivo na agricultura. Existem as formas extensiva, intensiva, itinerante, rotação de culturas e orgânica. A agricultura extensiva, ela pode ser realizada em pequenas ou grandes extensões de terra. Nessa forma de cultivo, o uso de tecnologias de produção e técnicas agrícolas é pequeno ou mesmo inexistente. Em geral, necessita de poucos investimentos e tem grande dependência das condições naturais, como a ausência ou presença de chuvas, por exemplo. Então, pode ser desenvolvida a agricultura extensiva, tanto em uma quantidade grande de terra como em uma menor. Não há, nesse caso, uso de tecnologias para melhorar esse cultivo, essa plantação, e ela conta mais com os recursos naturais, que é a chuva.
certo? Principalmente a chuva, que a gente sabe que é importante para o desenvolvimento dos plantios. Temos também a agricultura intensiva. Ela é uma forma de cultivo em que é muito comum o emprego de insumos, que são fertilizantes, também tecnologia, técnicas para melhoria do solo, máquinas e etc. Em geral, é utilizada para produzir alimentos destinados à comercialização. Emprega mão de obra especializada e exige maiores investimentos, porque o que é produzido na agricultura intensiva, ele é comercializado, né? Ele é vendido, então é necessário um outro cuidado, diferente da agricultura extensiva. A agricultura itinerante é aquela em que se faz a queimada para limpar o terreno e só depois semear a terra. O maior problema dessa prática é exatamente a queimada, pois ela não só limpa o terreno, como também o empobrece, destruindo seus nutrientes, retirando a água devido ao calor e matando os animais que vivem dentro do solo, como as minhocas e os micro-organismos decompositores que ajudam a manter a fertilidade do solo por meio da produção do humus. Essa agricultura itinerante, digamos que ela é a que se torna um pouco mais prejudicial para o solo, né? Porque acontece essa queimada e a gente sabe que quando há essa queimada acaba empobrecendo o solo, matando os nutrientes ali daquele local e o solo ele fica sem ter tanta fertilidade, né? Sem servir tanto para produção. Assim, quando essa prática é aplicada de forma constante, o solo se torna infértil, o que leva o agricultor a abandonar a área e realizar o mesmo procedimento em outro terreno fértil. Quando a queimada é feita constantemente, né, nesse determinado terreno, ele se torna infértil, ou seja, o que plantar ali não se desenvolve mais. Aí por isso que muitas vezes é abandonado por conta dessa infertilidade. E a agricultura, quer dizer, e a rotação de culturas, né? É o plantio de vegetais diferentes. Quando uma safra acaba, ok? Como cada espécie de planta tem necessidades específicas, cada uma vai retirar apenas aquilo do que precisa, dando tempo para o solo recuperar o que foi retirado pelas plantas da safra anterior. Assim, procura-se manter as características do solo. A rotação significa plantios diferentes, ou seja, em um determinado terreno eu escolho plantar milho, mas no ano seguinte eu vou plantar outra espécie de vegetal, não vou plantar o milho que eu plantei anteriormente. Por quê? O milho ele precisa de determinados nutrientes. Se eu utilizar, por exemplo, feijão, ele já vai precisar de nutrientes diferentes. E fazendo essa rotação de culturas, quer dizer, esse plantio diferenciado entre uma safra e outra, eu não prejudico tanto o solo, certo? E também temos a agricultura orgânica. A agricultura orgânica é o plantio de plantas livre de produtos químicos ou sintéticos, como fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas. Nessa forma de cultivo, usam-se, entre outras coisas, o esterco de animais, a adubação verde e o controle biológico das pragas e doenças. O esterco de alguns animais, pessoal, que é o quê? O cocô de alguns animais, ele é muito importante e serve muito de nutriente para o solo, para fortalecer o solo. É utilizado como adubo, certo? O mais importante atualmente é praticar formas de cultivo que não danifiquem nem maltratem tanto o solo, porque a quantidade de terras férteis tem diminuído consideravelmente nos últimos anos. Portanto, é fundamental conservarmos os solos férteis e recuperarmos aqueles que se tornaram inférteis, para que toda a população mundial possa ter acesso a alimentos. Vimos aqui algumas, as principais, vamos dizer, formas de cultivo, A agricultura itinerante, a agricultura orgânica, a extensiva, a intensiva.
e cada uma tem a sua característica. Na agricultura orgânica, o que prevalece são os produtos livres de qualquer... são as plantas, na verdade, né, livres de qualquer produto químico que possa ser fertilizantes, agrotóxicos, entre outros. Por hoje, pessoal, é só em nossa disciplina de geografia. Tá aí, né, pessoal? Muito interessante essa aula de hoje, né? E a nossa aula de hoje vai terminando por aqui. Vou passar para casa para vocês da página 132 até a página 134, tá? Da 132 até a página 134. Anota aí na agenda de vocês, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula e tchau, tchau.